Vamos ver se estou aparecendo inteiramente aqui na tela de vocês. Olá, olá. Então, oi mais Vita, oi Thaís, oi Gabriela. A gente está então no YouTube, onde a gente vai falar hoje sobre, dando sequência aqui à nossa programação, sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Deixa eu preparar as coisas aqui. Oi, Thaís, entrou no YouTube. Vamos lá, quem estiver no Instagram, quiser participar, entra, pega o link na bio e entra no nosso YouTube. E, bom, vamos seguir aqui nossa rotina, e aqui a gente vai mostrar, esse é o segundo episódio, tá? A gente fez duas lives, onde a gente falou um pouquinho, né, por que a arte conecta, e na segunda a gente falou por que a arte de hoje. Tá, então na primeira eu expliquei o porquê que a gente vai, por questão de sobrevivência, a gente vai gerando uma série de hábitos, e isso é necessário para que a gente funcione bem em sociedade, e por que a arte, e às vezes é fundamental a gente quebrar esses hábitos para a gente começar evoluindo, senão a gente ingessa e não se adapta, e por que a arte é uma ferramenta muito útil para que a gente possa trabalhar essas quebras de hábitos, né? Então, acho que agora a gente está numa transição, num período muito desafiador aí para a humanidade, a gente precisa, né, quebrar uma série de hábitos, né, conquistar uma série de novas consciências para entender o que está acontecendo, consciência de meio ambiente, consciência de nacionalismo, consciência de gênero, e mudar como a gente se coloca no mundo, e a arte gera um espaço onde a gente pode, de reflexão, onde a gente pode parar e repensar alguns desses hábitos de percepção, de consciência, de comportamento. E hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, e a gente está, essa ideia dessa série de lives é que sejam lives curtas, onde a gente apresente ali uma obra, no caso de hoje é uma obra que teve várias itinerantes, né, onde teve várias, passou por vários locais, então eu vou mostrar alguns locais diferentes, e é de um artista conhecido aí para o público no Brasil, é um artista internacional importante, mas ele tem obras em Inhotim, e é um artista dinamarquês, e a gente vai apresentar aqui algumas obras dele. Como de costume, deixa eu colocar aqui, vamos testar, ver se está dando certo. Isso, maravilha. Então, a gente vai apresentar aqui, né, hoje é sobre meio ambiente, o segundo episódio, com base na obra do artista dinamarquês Olafur Eliasson. Tá? Então, vamos lá. Para criar um pouquinho o contexto, né, do que está acontecendo e por que essa mudança de hábito, essa mudança de percepção, por que a gente está tendo que se adaptar e se reinventar ali como, né, como ser humano, e eu vou colocando aqui alguns exemplos de notícias, tá? Tem algumas em inglês, algumas em português. Então, começando por essa em português, né, a notícia fala aqui, né, a calota polar da Groenlândia perde 3,5 trilhões de toneladas e provoca aumento do nível do mar em 1 centímetro. Tá? Então, isso é um impacto muito significativo, que está causando uma série de danos para o ecossistema, tá? Para os nossos próprios hábitos. A gente vai ver como é que isso afeta até os Jogos Olímpicos de Inverno, como isso afeta os golfinhos, que fazem parte aí de uma cadeia ecológica importante para nós. E a gente tem aqui outras notícias, deixa eu ver, aqui acabou ficando pequenininho a letra, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, né, mostrando aqui os impactos, então, no Ártico e na Antártica, né, que são oi, Ronaldo, tudo bom? Que são né, segundo essa notícia, as geladeiras, né, os refrigeradores do mundo. A gente tem uma, né, que mantém esse tipo de equilíbrio de temperatura no mundo. A gente está, né, isso está sendo comprometido com
com esse derretimento, né, dessas calotas polares. A gente tem aqui uma outra notícia, né, fala melting Arctic ice will have catastrophic effects, né, esse dissolvimento, né, esse derretimento vai ter resultados catastróficos no mundo. E então esse é um contexto, né, onde o artista ele percebe que a gente está se comportando ali de uma certa, né, de um certo jeito que não é mais apropriado para a nova realidade do mundo, para a nova realidade climática do mundo. E aí ele precisa propor que a gente, de alguma forma, né, se adapte, né, nos nossos projetos a gente fala de human upgrade, né, a gente fala que as tecnologias se atualizam regularmente, né, a gente está sempre ligando o telefone e fala para atualizar o software, agora a gente precisa se atualizar como ser humano se a gente quiser assegurar ali a nossa existência. Essa notícia fala sobre a mudança climática causa uma nova doença de pele mortal em golfinhos, né? Então esse derretimento dessas calotas polares gera uma mudança de salinidade, né, na água do mar, e isso gera, né, uma doença de pele mortal nos golfinhos. Então é algo muito sério aí que a gente está presenciando. A gente tem que, de alguma forma, sair do nosso piloto automático, né, e começar a refletir sobre essas questões. E o artista ajuda a gente a refletir sobre isso com essa obra chamada Ice Watch, né, o relógio de gelo. Esse é o artista, Olafur Eliasson, perto da obra. E deixa eu pegar aqui as minhas anotações. E é uma obra onde ele pega essa questão, né, esse problema que parece afastado do nosso dia a dia, e o que acontece? O ser humano, a gente tende a só agir em resposta àquilo que a gente sente, àquilo que a gente vê no dia a dia, né? Então ele pega e traz isso para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma relação mais emocional, né, mais de sentimento com esse derretimento de gelo, e veja o que isso está acontecendo, né? Ele sai dos jornais, sai das estatísticas e se torna algo concreto para nós. Quem tiver, estou vendo aqui algumas pessoas entrando no Instagram, a gente está no YouTube, ok? E então vamos lá para o próximo slide. Essa é uma obra que foi apresentada em vários lugares, né? Inicialmente a primeira apresentação foi em 2014, né, na praça da cidade em Copenhague. E aí vocês veem, né, a gente tem 12 blocos de gelo, e ele pegou 12 porque é um número simbólico aí, né, chama-se Ice Watch, né, o relógio de gelo, é um número simbólico onde ele pode construir um relógio. E nesse relógio a gente pode imaginar uma contagem regressiva, que é o que está acontecendo com a gente à medida que essas calotas vão se derretendo, o tempo delas irem derretendo é um tempo ali que, né, de vida aí que a gente tem se a gente não reverter esse processo. Então ele pega esses 12 blocos de gelo e coloca na Praça da Cidade, na Dinamarca, para forçar ali um relacionamento sensível com essa situação. Essa obra depois ela foi apresentada na Praça do Panteão, em Paris, em 2015, e isso foi feito durante a Conferência do Clima das Nações Unidas. Então, olha que simbólico você ter uma obra, né, que na Praça do Panteão é um local importante em Paris, onde essa obra, né, ocupa esse espaço durante uma conferência do clima, e a gente pode presenciar o que está acontecendo ali com as calotas polares no mundo, né? E depois ela foi apresentada novamente em 2018 e 2019, ali fora da sede europeia da Bloomberg, e foi apresentada também na Tate Modern, naquele museu importante ali de arte moderna e contemporânea que a gente tem em Londres. E aí aqui tem essa próxima imagem é muito forte, porque é interessante a gente refletir, é o que eu falo sempre, né? O artista contemporâneo tem um contato muito forte com essas questões que, né, todos nós deveríamos estar tendo contato, e aí ele começa a empreender uma obra, né, a partir desse contato, né? Então aqui a gente tem uma situação, né, onde você tem que providenciar guindastes, você tem que ir até o local, os fiordes, né, onde eles estão para coletar esse gelo, e esse gelo, se não me engano, acho que foi coletado na Groenlândia,
e aí deslocar ele até o ambiente. Então, ele é todo um empreendimento do ponto de vista logístico para realizar essa obra. E esse empreendimento faz parte da obra, né? Acho que a gente está acostumado a ver a obra como sendo, né, algo com pincel, com lápis, com aquarela, mas na arte contemporânea, esse empreendimento todo, que é um empreendimento que o artista tem que passar para se conectar com essa nova realidade. À medida que a gente entende esse empreendimento também, a gente vai se conectando com isso, e à medida que a gente vê esse deslocamento, onde algo que podia estar na Groenlândia, podia estar em outros lugares, de repente a gente vê isso na cidade, na Praça da Cidade, lá em Copenhague, na Praça do Panteão em Paris, na Tate Modern, perto da sede da Bloomberg, e por aí vai. Então, olha o empreendimento que isso significa, trazer essas, imagino que tenham refrigeradores, né, para manter isso, até para que ela derreta no local, tem todo um procedimento aí para fazer isso acontecer. E vamos lá, vamos para o próximo slide. Uma vez que essas calotas estão instaladas, Fernanda Santiago, J. Casa, fiquem à vontade aí de entrar e participar com a gente no YouTube. Se tiverem comentários, fiquem à vontade aí de colocar nos comentários. Aí, à medida que, né, uma vez que ele coloca essas pedras de gelo gigantes na cidade, aí a população pode interagir com ela. Para mim, a primeira vez que eu vi gelo, eu liguei para minha mãe para contar. Foi uma coisa, a gente é brasileiro, não vê isso muito frequentemente, acho que é ainda mais difícil, né, talvez, para a gente se relacionar com a gravidade dessa situação. E aí ele traz essas calotas de gelo para a cidade, e aí as pessoas podem, né, os moradores, os habitantes ali da cidade, podem interagir com esses blocos de gelos derretidos, ou ver eles derretendo, percebendo, né, a realidade e o quanto essas formas temporárias do gelo, à medida que elas vão, né, mudando com o calor, como é que isso acontece, né? E isso é algo que entra na percepção, isso entra como experiência, né? Isso entra para nós, é assimilado para nós de uma forma que jornais, dados, estatísticas não conseguem. Então, acho que esse é um dos papéis importantes da arte, porque ele entra sensorialmente, né? A gente viu naquele primeiro episódio onde a gente falou sobre por que a arte conecta. A arte conecta porque ela, né, entra pelo sistema sensorial, ela entra pelo sistema nervoso, ela muda, né, caminhos neurais ali dos nossos hábitos, e a gente sai transformado, a gente sai com uma transformação, né, pessoal dessa experiência. Tem várias dessas obras que eu apresento aqui para vocês, onde a primeira vez que eu estudei essa obra, onde a gente passa 15 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes nem é muito tempo, e ela fica na nossa imaginação, e o comportamento muda, né? Eu notei no meu próprio comportamento, notei no comportamento aí vários depoimentos do pessoal que participa aí dos nossos cursos, como o hábito mudou depois disso. Então é isso que o artista está propondo aqui, e ele fala, né, uma citação dele é que ele quer alcançar as pessoas de maneira que relatórios, gráficos e dados não poderiam, né, e que ele causa o espectador para fazer uma pausa, e uma vez que ele faz essa pausa, para ele ver a si mesmo sentindo, né? Então ele tem um contato com o próprio sentimento. E acho que isso é muito importante. A gente está num estilo de vida que solicita muito racional, né, e o racional às vezes vai criando mentiras para nós mesmos, às vezes a gente tem que ativar ali o coração, o sentimento, e para ter uma experiência diferente ali da realidade. Então essa é uma, né, aqui mostra o pessoal se relacionando com gelo de formas diferentes. E aqui, essa é uma das versões dessa obra que eu falei, onde ela está na Praça do Panteão, em Paris. Tá? E ele fez como, né, algo complementar a essa instalação, e acho que a arte contemporânea tem essa característica, às vezes a gente olha e fala, isso é uma instalação, isso é uma escultura, e acho que justamente o que ele faz, né, fica no limiar, aí a gente fica se perguntando, é uma instalação, uma escultura, o que se passa, e acho que tem também, de acordo com alguns comentadores aí, a questão da arte como uma prática social, né? Ela é uma escultura, ela é algo bonito de se olhar, mas ela também é uma prática social, né? Ela gera uma conexão social ali da população. Olha que simbólico a gente ter na Praça do Panteão, em Paris, né, um artista que vem com essa proposta durante a Conferência do Clima. E ele criou, né, essa obra tem um site complementar, que vocês podem entrar em Icewatch. Deixa eu ver se eu tenho aqui
o link para mandar para vocês. Eu não sei se está aí, se você tiver aí, Let's Watch London, tem um link que eu vou colocar para vocês, onde vocês podem entrar no site, e aí o site vai rastreando ali, né, o que está acontecendo. Aqui eu coloquei um print do site, no topo à direita, onde o site vai rastreando a temperatura, né, do que está acontecendo no mundo. E, então é bem interessante, recomendo vocês entrarem nesse site. Vocês veem que tem um mapa, né, um heat map, um mapa de aquecimento, onde mostra a temperatura numa determinada parte ali do mapa. E oi, Robson, estamos no YouTube. Então, boa tarde, Cláudio. Então, acho que é isso. Deixa eu ver, acho que tem uma notícia aqui que eu queria mostrar para vocês sobre a obra. Eu acho que era isso que eu tinha de informações para passar. É uma obra que ajuda a gente, né? Cada live dessas eu trago, né, um aspecto diferente do tipo de conexão que a arte pode proporcionar para nós, e nessa ela conecta a gente com as realidades ali climáticas. E no próximo episódio a gente vai trazer, né, uma pegada diferente sobre a questão das finanças, e hoje a gente alinhou o conteúdo aí para as próximas 8 lives. A gente tem coisa bem interessante vindo por aí. E deixa eu colocar aqui o próximo slide é sobre o que eu tinha falado no começo: as mudanças climáticas ameaçam os Jogos Olímpicos de Inverno e o futuro dos esportes de neve. Tá? Isso é um estudo que aponta isso, e aqui eu vou comentar para vocês. Olha o trabalho que é você, né, para não comprometer o futuro dos esportes de neve. Uma das coisas que tem que ser feitas é você fabricar essa neve de uma forma artificial. E aí o que acontece? Você tem que dispor, eles falam aqui na notícia, 100 geradores de neve e mais de 300 canhões de neve para cobrir as pistas de esqui. E não só isso, né, tem uma citação aqui que fala: isso não apenas requer muita energia, muita água e produtos químicos, porque se usam esses produtos químicos para retardar esse degelo dessa neve artificial. E essa neve artificial, ela tem uma superfície que muitos competidores ficam desconfortáveis, eles ficam com medo, que eles se sentem em risco, porque eles falam que é uma superfície imprevisível e potencialmente perigosa para esses jogos para o esqui. Né? Então, olha para onde a gente está indo, né? Acho que a gente mostrou a situação dos golfinhos, a gente está mostrando como é que isso afeta os Jogos Olímpicos. A gente sente, acho que diariamente nas cidades, né, o quanto as mudanças climáticas estão afetando a gente, e então é fundamental que a gente se conecte aí com essa dimensão aí do que está acontecendo hoje, e a arte tem um papel bem importante nisso. Espero que vocês tenham sentido isso à medida que vocês foram vendo essas obras, e eu vou passá-las novamente aqui antes de encerrar. Se vocês tiverem algum comentário, a gente está encerrando aí nos próximos minutinhos. Essa é uma obra do Olafur Eliasson, artista que participou aí de uma das últimas Bienais de Veneza. Participou com outro projeto muito interessante, onde era um projeto onde ele trazia os refugiados para construir baterias ali para carregar os telefones que pudessem ser alimentadas pelo sol. Então ele está pegando essa questão, né, do clima de frente ali, de jeito. Então, é isso. A arte de hoje te conecta com o mundo. Espero que vocês tenham curtido. Se alguém tiver algum comentário, coloca ali ou manda e-mail para a gente. E quem curtiu, aperta o botãozinho aí de curtir no nosso YouTube. Quem achou interessante esse conteúdo, compartilhe com os amigos e salve e se inscreva no nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar fazendo algumas coisas pelo Instagram, mas para essas lives nossa plataforma de preferência está sendo o YouTube. Então é isso. Logo a gente vai na semana que vem. Eu não sei se a gente definiu ainda. Na semana que vem a gente vai ter na terça
às 8, uma continuação dessa série de lives com o episódio do que a gente está chamando de Arte Conecta, e na terça-feira às 8, e na quinta-feira às 8, a gente vai ter a masterclass sobre o nosso curso, é uma masterclass chamada O Olhar Contemporâneo. É uma masterclass gratuita, digital e aberta. Quem quiser participar, pode participar, só precisa se inscrever no nosso programa, tá? A gente vai colocar o link para vocês na bio, para quem quiser participar. Então, é isso. Obrigado, gente. Bom final de semana aí para vocês, e espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.